Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, todo mundo aí com saúde e paz. Então, sou o professor Joels, nós estaremos trabalhando aqui com a disciplina de estatística, a disciplina que faz parte da estrutura curricular do curso Temas. E a gente vai trabalhar, vamos tentar trabalhar essa disciplina de uma maneira didática, para que vocês possam assimilar ela e que vocês possam, no futuro, né, no curso de vocês, utilizar dos conceitos aqui abordados. A disciplina é uma disciplina tranquila, envolve, né, um pouco o conceito de matemática, mas mais interpretação, e é claro, será necessário vocês desenvolverem aí o raciocínio rápido, o raciocínio lógico, para que vocês possam organizar dados, que é a finalidade da estatística. Por quê? Porque a estatística ela é um ramo da matemática que ela visa o quê? Coletar, né, analisar, interpretar dados, sabe? E aí nós vamos tentar fazer isso aí no decorrer da nossa disciplina, para que vocês, ao precisar desses conceitos, consigam utilizá-los com maior clareza, beleza? Bom, pensando nisso daí, hoje estaremos abordando os conceitos básicos da estatística descritiva. O que serão esses conceitos? O próprio nome já fala, né? Conceitos básicos da estatística descritiva. Então, a gente vai descrever para vocês aqui algumas coisas que são necessárias inicialmente para vocês começarem a fazer uma análise estatística de dados, tá? E aí começamos aí desde os parâmetros, comentando sobre a amostra, a população, vamos definir cada item desse daí para que vocês possam depois se organizarem aí com os dados que vocês já tiverem ou que vocês, né, busquem ou que vocês coletem em algum momento, beleza? O objetivo da nossa aula, então, vai ser o quê? Compreender os conceitos fundamentais da estatística, ou seja, apresentar aqui o que é estatística, para que ela, né, em que ela é utilizada, como ela é utilizada, distinguir as diferentes fases do processo estatístico, ou seja, quais são os processos que nós temos? Nós temos processo de coleta, processo de interpretação, processo de apresentação de dados, né? E aí a gente vai finalizar com a tomada de decisão, porque a partir dos dados que nós encontrarmos, teremos que tomar uma decisão, beleza? Bom, então, de uma definição formal de estatística, o que diz? Que a estatística é o ramo da matemática que dispõe do mecanismo e processo para coletar, organizar, classificar e interpretar, que foi o que eu falei no início. Então, são 4 etapas que são importantíssimas. E aí faltou uma, né, que ainda tem o seguinte, né, a tomada de decisão, que a partir desses dados estarem prontos, você tem que tomar uma decisão também. Isso cabe uma análise estatística também. A gente vai fazendo isso passo a passo, né, a cada aula a gente vai acrescentando um conceito a mais, e com certeza ao final da nossa disciplina vocês estarão aptos a realizar análises ou pesquisas que envolvam, né, conceitos estatísticos, beleza? Também tem a importância de mensurar e descrever fenômenos naturais, temporais, históricos, institucionais, com o intuito de tomar decisões, que é o que vocês, a gente acaba aqui assistindo jornais aí e verificando, olha, que eles fazem um levantamento e faz comparação com algumas coisas que aconteceu há anos atrás, ou prever, né? É possível prever aí algo que ainda vai acontecer. No curso de vocês também terão disciplinas que trabalham aí com pesquisa operacional ou otimização para sistemas, né? Que vocês vão trabalhar com esses conceitos estatísticos também aí, tá bom? Sem falar que vocês já fazem ou já fizeram isso muito até chegar nesse momento de hoje que se encontram. Por exemplo, para vocês chegarem aqui, vocês tiveram que passar por um processo da educação, onde vocês tiveram que ter aprovação. Então, sempre no final do semestre ou final do ano, vocês estavam sempre fazendo aquela conta, né, da média, quanto falta para passar. Então, média é uma medida estatística, uma medida de posição que a gente vai analisar também em nossas aulas futuras, tá bom? A estatística é dividida em estatística descritiva e estatística indutiva. A descritiva, o que acontece? É quando você pega os procedimentos usados para organizar, resumir, apresentar dados numéricos. Ou seja, você vai pegar esses dados, vai organizar eles, vai resumir, vai realizar os cálculos, né? E esses cálculos vão lhe dar um valor quantitativo, um valor numérico. A indutiva, ela pega, né, esses dados aí tudinho, né, e utiliza de métodos técnicos para que você possa, a partir de uma população, analisar dados probabilísticos, né, verificar, propor soluções e claro, né, e claro que muitas dessas propostas e soluções se encaixam, né, de maneira bem coesa
no curso ou no desenvolvimento do curso de vocês, tá bom? E aí, começando a pensar em estatísticas, você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer uma análise estatística, mas vou fazer uma análise estatística em quê? Fundamentado em quê? Aonde é que eu vou buscar, né, os meus dados? Então, eu tenho que ter uma população. A população nada mais é que um conjunto de elementos que possuem uma característica comum. Por exemplo, você quer verificar o nível de escolaridade da população do Brasil. Então, você tem que fazer uma pesquisa na população do Brasil, total. Você tem qualquer pessoa que esteja lá no Acre ou lá no Rio Grande do Sul, pertence à nossa população, é o universo maior, vamos dizer assim. Mas se você também for fazer por regiões, ou por estado, ou por município, ou por rua de um estado, de uma cidade, você começa a trabalhar com subconjuntos. E subconjuntos lhe dá a ideia de quê? De amostra. Então, a amostra nada mais é que um subconjunto de uma população. Tá? Um subconjunto de uma população. E a partir daí você começa a trabalhar esses dados matemáticos, né? Ou você começa a trabalhar a sua estatística de uma maneira geral. Só que quando você pensa em amostra, você tem que pensar também que essas amostras elas podem ser classificadas. A gente vai ver isso logo a seguir. Então, de uma forma resumida, né? A estatística é o estudo de como chegar às conclusões sobre o todo, né? Ou seja, a população, partindo de uma observação por partes de uma amostra. Então, estatística você começa de um todo, um conjunto universo. Desse conjunto universo você vai buscar ali amostras, ou seja, algumas amostras. Algumas pessoas do Brasil, porque você pode fazer uma amostra estratificada, que é o que nós vamos verificar mais adiante. Temos a amostra estratificada, a amostra casual, a amostra sistemática e tudo mais, beleza? Bom, e aí para que você possa ter uma análise estatística com veracidade, você precisa determinar parâmetro. Tá? O que são parâmetros? Parâmetros são características numéricas estabelecidas para toda a população. Então, não adianta nós queremos fazer uma análise da população do Brasil, né, de algo que na população do Brasil não existe. Tá? Seria você fazer assim, uma pesquisa bem clara, né? Procurar, apesar que ainda existe, mas vamos citar aqui o futebol, um torcedor do Flamengo que torce para o Vasco. Ou ele torce para o Flamengo ou ele torce para o Vasco. Então, você tem que estipular parâmetros. É torcedor do Flamengo? Você pode até achar torcedor do Flamengo que torce para outro time. Mas para o Vasco, pode ser que tenha? Bom, não sei, né? Tenha. Da mesma forma, torcedor do Vasco que torce para o Flamengo. Então, você tem que estipular esses parâmetros aí. E aí tem o censo, né? Que é a avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os dados de uma população. O censo você faz no contexto geral. Quando o IBGE quer saber o índice de alfabetismo ou de escolaridade no Brasil, ele pesquisa toda a população do Brasil. Aí, dentro dessa população, né, que a gente chama de censo, aí ele vai buscar os dados que interessam ou que foram sugeridos para futuras análises, tá bom? Nós temos as coletas de dados, né? Os dados são coletados, e a gente vai ver que eles são coletados de forma aleatória, pode ser forma direta, indireta, né? E aí, quando você coleta dados, você tem os dados brutos. E o que são dados brutos? Dados brutos são aqueles que você coletou e não se preocupou com a organização. Pense aí no pessoal do IBGE. Eles não vão escolher por casa, por idade, por sexo. Eles vão fazer a pesquisa na casa. Depois, é claro, quando eles lançam no sistema, esses dados são, né, gerados ou são enviados para algum sistema, e lá é que eles vão separar, ou eles próprios, né, o sistema separa. Antes não, antes isso tudo era feito manual. Então, de forma geral, dados brutos são aqueles dados que você coleta sem se preocupar com a organização. Eu cito muito o exemplo das provas. Né? Eu, por exemplo, quando aplico prova presencial, o aluno vai chegando e vai entregando as provas. Fez a prova, já vai entregando. Eu pego aquele maço de prova e vou levar para corrigir. Eu não me preocupo se essas provas estão na ordem alfabética. Não. Ou por cor dos olhos, cor do cabelo. Não. Eu começo a corrigir. Então, eu coletei uns dados brutos. Então, dados brutos nada mais é que aqueles dados que são coletados diretamente sem a preocupação de organização nenhuma. Quando você pega esses dados brutos e vai organizar e organiza eles, você tem, na verdade, uma rol.
Então, o rol nada mais é do que a organização dos dados. E essa organização ela pode ser na ordem crescente, decrescente, na ordem alfabética de A para Z, de Z para A, você escolhe. Tá? Por exemplo, eu tenho esses dados que estão apresentando para vocês aí, veja, eles foram, vamos pensar que fossem notas, né? 6 notas. Eles não estão organizados. Nem na ordem crescente, nem na ordem decrescente. Mas a partir do momento que eu organizo eles, né, ou na ordem crescente ou decrescente, eu passo até a rol. Então, o professor pega a prova, corrige, aí quando ele vai lançar no diário, aí lá sim, lá tem uma organização, que é por ordem alfabética. Mas mesmo assim, você não pega por ordem alfabética para lançar. Mas o quadro ou o sistema recebe esses dados de ordem alfabética. Então, brutos é aqueles que você coleta sem se preocupar de como foi, assim, aleatoriamente, sem ordem nenhuma, sem organização, e a rol você já faz essa organização, tá? E aí você pensa nas variáveis. Bom, o que seria variáveis? Variáveis são aquilo que você está analisando. Ou seja, variável é alguém da amostra, né? Então, se você tem o Brasil e você quer analisar da região sul, então você tem uma amostra lá na região sul. Então, cada pessoa, ou cada animal, ou qualquer objeto que você avaliar da região sul é uma variável de estudo sua, tá? E aí, quando você pensa nessas variáveis, você tem que pensar o seguinte, que essa variável tem que pertencer ao seu fenômeno estudado. Não adianta nós queremos analisar, como eu disse, chegar num estádio onde tem jogo, né? Tô pegando o futebol, talvez seria algo mais claro. Pegar o jogo no Brasil, do Brasileirão, que tenha lá um torcedor japonês que torce para o time do Japão. É possível? Sim. Mas a possibilidade disso acontecer é muito mais difícil. Agora, se tem um jogo Vasco e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, e eu vou lá nesse estádio, quero buscar uma variável minha, uma amostra de Flamengo e Vasco, eu quero um torcedor do Vasco, salvo, né, quando tinha aqueles jogos que eram, acho que é a torcida única, coisa assim, mas hoje não. Então, você vai encontrar isso lá. Então, a variável é aquilo que você vai estudar dentro do fenômeno que você está pré-determinado, entendeu? Pegar uma laranja num saco de piqui, isso vai ser muito difícil. Ou um piqui num saco de laranja, também é muito difícil. E essas variáveis, elas são classificadas em qualitativa. Então, o que seria uma variável qualitativa? Variável qualitativa é aquela variável que você só precisa da característica. Existe, não existe, pode, não pode, tem, não tem. Então, se eu vou lá no estádio do Maracanã e, cara, um torcedor do Flamengo ou do Vasco, eu cheguei lá, vi alguém com a camisa do Vasco ou do Flamengo, pronto, eu já tenho uma variável qualitativa. Agora, se eu falo, não, agora eu quero saber quantos torcedores do Flamengo, quantos torcedores do Vasco tem no jogo, no Maracanã, aí eu deixei de ter uma variável só qualitativa. Ela passa a ser também quantitativa, porque eu estou mensurando, eu quero mensurar números. Então, de uma maneira geral, eu só consigo ter a quantitativa se eu tiver a qualitativa. E aí, quando você pensa na quantitativa, você tem a variável quantitativa discreta e você tem a quantitativa contínua. Qual é a diferença das duas? Discreta, pessoal, eu vou usar um termo não muito correto, só para vocês entenderem. Discreta é aquela variável que não tem meio termo. Exemplo, existe alguém meio doente? Existe meia pessoa? Existe um carro meio defeituoso? Não. Ou a pessoa está doente, ou você tem uma pessoa ou duas, mas você não tem uma pessoa e meia. Né? Você não tem uma televisão, um carro meio defeituoso. Ou ele tem defeito ou ele não tem. Então, de uma forma geral, variável quantitativa discreta é aquela que só aceita valores inteiros. Tá? 1, 2, 5, 10, 30. E a contínua não. A contínua ela pode ser determinada dentro de um intervalo. Geralmente se utiliza muito variável contínua quando você trabalha com estatura, massa muscular, por exemplo. Eu chego numa sala de aula, na sala de vocês, e falo, eu preciso de pessoas que têm a estatura entre 1,50 m e 1,80 m. Qualquer pessoa que tiver uma altura entre esses extremos, limite inferior, limite superior, resolve o meu problema. Então, aí eu passo a ter uma quantitativa contínua. Então, discreta, valores inteiros. Contínua, trabalha num intervalo. E aí nós temos a ordinal, né? Que também é muito utilizada, mas mais assim, de forma mais discreta, quando você trabalha com organização
temporal, né? Filhos, né? Você tem. Quantos filhos você tem? 3. Qual é a ordem? Ah, primeiro veio João, Maria, depois Pedro. Pronto. Eu não mensurei, né, se quem veio primeiro foi mulher ou foi homem. Eu só coloquei uma ordem de sequência no qual essas variáveis foram coletadas ou apresentadas. E aí você chega no tratamento de dados. Bom, o tratamento de dados é o quê? O próprio nome já fala, é você pegar os dados e manipular esses dados. Só que para você manipular os dados, primeiramente você tem que entrar no processo estatístico, você tem que fazer o quê? Coletar os dados. Esses dados podem ser coletados de forma aleatória ou pode ser coletado de forma organizada, dados brutos ou RAW. Já pode pegar o RAW direto. Esses dados, eles podem ser também analisados, né? Se você tem ela de forma direta ou indireta. Coleta direta é aquela que você vai lá na fonte e busca. Indireta é aquela que alguém já coletou e você só pega. Geralmente, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, levantamento de alguma coisa no seu município. Você vai na prefeitura e busca alguns dados. Então, você pegou indiretamente. Agora, se você foi em campo e buscou os dados, aí sim, você fez uma coleta direta. Aí você tem tabulação dos dados, que é como você vai representar os seus dados. Geralmente, na estatística, se faz isso na forma de tabela, que é a maneira mais fácil de você resumir, né, o quantitativo de dados. Você tem a exposição dos dados, que você pode fazer isso a partir de tabelas, gráficos, né, fluxograma, aí você vai sempre escolher o melhor caminho, né, ou o caminho mais fácil para que as pessoas que forem analisar ou você for apresentar, eles possam entender. Se você vai num congresso científico, você tem que apresentar de forma científica. Se você vai apresentar dados para uma população que não tenha conhecimento suficiente da área, você tem que colocar isso de forma bem clara, uma representação de um gráfico mais tranquilo e tudo mais, tá bom? Interpretação dos dados, essa é uma parte importante, porque você pegou os dados, você coletou os dados, você fez as análises, expôs os dados, e aí você vai interpretar, tá? Seria mais ou menos como eu digo, né? Você pega lá o médico que faz um ultrassom, ou que pega o raio-x, né? Ele pode até não conhecer o processo de como funcionou o trabalho, como que o equipamento fez, né, produziu aquela imagem, mas ele tem a facilidade de interpretar. E todo aquilo ali, por trás, tem uma estatística por trás, tem uns dados estatísticos ali. Agora, de uma maneira diferente do que em outros meios, outras áreas de aplicação, tá? E, por fim, tomada de decisão. Essa é uma parte complicada, porque você pode ser uma pessoa que só toma decisão e o restante, as outras 4 anteriores, alguém faz ou algum processo faz. Agora, o que você tem que tomar cuidado é, se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que saber se os dados que me apresentaram têm veracidade. Se eles têm veracidade, aí eu vou fazer a interpretação dos dados de acordo com os modelos estatísticos que foram apresentados. Beleza? Bom, e aí a gente entra na teoria da amostragem, né? Por que isso aí? Porque você tem a amostragem. A sua amostra, ela pode ser também, como nós já comentamos anteriormente, ela pode ser uma amostragem casual, ela pode ser estratificada ou proporcionalmente estratificada, ou ela pode ser sistemática, tá? Então, quando você pensar nisso daí, você tem a casual, proporcional estratificada e sistemática. Bom, qual é a diferença entre elas? Casual é aquela amostragem que você vai lá e pega aleatoriamente, não se preocupa, né? Você tem uma população, você tem a amostra de seu interesse, todo mundo daquela amostra é alguém de seu interesse, e você coleta. A proporcional estratificada é aquela amostra que você tem um quantitativo, por exemplo, numa sala de aula, um quantitativo de homens e um quantitativo de mulheres. E aí você quer dar oferecer bolsas de estudos. E então, para que você não favoreça nem o sexo masculino nem o sexo feminino, você faça uma amostra estratificada, proporcional, que o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo feminino tenham, em proporção, igual possibilidade de conseguir essa bolsa. A sistemática é muito utilizada nas empresas, né, quando analisa-se lotes. Eu cito o exemplo de recentemente uma empresa de extrato, ou extract, né, como costuma falar extract, vamos dizer assim, uma de extrato de tomate, e o que acontece? Que é onde foi encontrada impureza. Eu tive no mercado aqui em Palmas e verifiquei que lá ainda tem
daquela marca nas prateleiras. Isso implica que o quê? Que aquela mercadoria que está ali já não pertence àquele lote que foi identificado essas impurezas, tá? E assim você também verifica na questão dos recalques dos carros que as montadoras geralmente colocam na televisão. Olha, o carro do ano tal, tal, tem que fazer o recalque, sei lá, dos freios, seja lá o que for, tá bom? Então, de maneira geral, a amostra casual é aquela que é de forma aleatória, que foi o que eu falei, que você busca, né? Sem se preocupar na organização, você vai lá e pega aleatoriamente, seria você colocar o nome de todo mundo num saquinho e tirar ali 10 nomes. Pronto, é casual. A proporcional estratificada, como eu disse para vocês, se você tem uma sala, por exemplo, aqui eu tenho 10 alunos, ou no local tenho 108 alunos que estudaram matemática e 72 que estudaram literatura. Ó, eu tenho um total de amostra de 180. Bom, eu quero coletar 10% dessa amostra. 10% é 18. Se eu pego 10% de 108, dá 10,8. Se eu pego 10% de 72, é 7,2. Se eu somar 10,8 com 7,2, dá uns 18. Beleza, dá os 10%. Só que eu não tenho 10,8 pessoas, nem 7,2 pessoas. Então, eu tenho que usar a coerência do arredondamento. Então, 10,8 eu vou arredondar para 11. 7,2 eu arredondei para 7. E aí, quando você soma 11 com 7, deu exatamente os 18, que é os 10%. Então, aqui você está sendo, vamos colocar assim de uma maneira clara, o mais justo possível. Então, você nem favoreceu com bolsas quem estuda matemática e nem quem estuda somente literatura ou letras, né? Aí, beleza? Bom, a sistemática foi o que eu falei, é muito utilizado na produção, né, indústrias, quando você trabalha com lotes. Então, encontrou um lote com problema? Retira aquele lote. Porque aquele lote, a princípio, todo aquele equipamento, aquela produção, os insumos, né, ou os mix que foram utilizados para produzir aquele material, estavam sim, ou poderiam estar comprometidos. Então, quando você pensa na amostra sistemática, é isso daí. Beleza? Então, pensando na estatística, essa é a parte introdutória. É isso que, assim, são coisas simples, mas que vocês devem estar sempre assimilando e buscando estar sempre à parte para não correr o risco, tá, pessoal, de se perderem, às vezes, no início do seu cálculo da estatística, que é a interpretação. Beleza? Então, fica aqui o meu abraço. Tá? Então, até a nossa próxima aula.